evangelizadores a serviço do bem comum e da paz social. Reverendíssimos padres, Padre Adriano, Padre Carlos Raimundo, queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima, visitantes, devotos, você que nos acompanha em casa ou no ambiente de trabalho, ou em qualquer lugar por meio da nossa web rádio 13 de maio. Entendamos que no 12º dia da nossa trezena, é fundamental que nós voltemos o nosso olhar para o coração do pastor e aprendamos dele o valor da promoção da paz e a busca, luta e construção do bem comum. O amor e a alegria, elas produzem nos que creem um comprometimento fiel e ao mesmo tempo audacioso com o projeto de evangelização na sociedade. De certo modo, nós nos detemos a 2 princípios que estimulam cada um de nós a ser sinal de ressurreição no mundo de hoje: a paz e o bem comum. O Papa Francisco, em sua encíclica Evangelho da Alegria, ou Alegria do Evangelho, melhor dizendo, ajuda-nos a vislumbrar isto como uma realidade, não apenas como um ideal. Esta encíclica tem iluminado as nossas reflexões em todos estes dias em nossa trezena. O Papa foi muito feliz porque traz à nossa vida cristã uma reflexão que se preocupa e que ao mesmo tempo se envolve com o meio em que vivemos. Não há como evangelizar se não houver envolvimento na sociedade. Tanto o bem comum quanto a paz exigem de cada um que tem Cristo como base de sua vida estes 2 pilares que o relacionamento com o mundo exigem de nós. Vejamos bem, o que é o bem comum? O que é a paz? Tanto um quanto o outro exigem de cada um de nós um lembrete. Lembrar que a paz não pode ser entendida apenas como uma ausência de guerra, de violência, de brigas, de conflitos. Isso é muito pouco. Entender assim seria mascarar os feitos que tanto a paz e o bem comum não conseguem e não têm a finalidade de atingir. Seria negar o nosso ser cristão e seria também deixar de evangelizar de fato. Gente, todo cidadão deve sempre se recordar que para fazer jus a este nome de cidadão, e aquele que professa a sua fé como cristão, para fazer jus também a este nome, deve permitir-se envolver e ao mesmo tempo se lançar rumo à busca e à promoção da paz, da justiça e do bem de todos. O bem comum é um princípio básico da doutrina social da Igreja. É o conjunto de condições da vida social que permitem a todos os grupos e a cada um dos membros destes tantos grupos atingir a perfeição completa, sem limites e sem entroncamentos. Vejamos que parece muitas vezes utopia este desejo do bem comum e da paz. Porém, para que não seja um ideal e se torne realidade, nós precisamos superar os limites das tensões entre o desejo de possuir e de ser dono de tudo e de ter, pelo desejo gradativo de lapidar do justo, da justa conquista e da paz e da caridade. Não é o ter que nos faz ser, mas o modo como somos nos permite ter e partilhar. E isso é fundamental.
Uma boa evangelização precisa ultrapassar esta grande barreira do egoísmo. Outro limite a ser superado é o de entender que é possível viver a unidade desejada, pregada, ensinada, vivida por Jesus Cristo. Cristo mesmo unificou em si a cada um de nós, salvando-nos, dando-nos o maior gesto e sinal de comunhão que poderia haver entre Deus e o homem, entre o céu e a terra, a sua vida por amor de nós. Unidade é princípio e motivo de pacificação. Unidade é motivo e princípio de pacificação. Felizes os que promovem a paz. Felizes somos nós que temos a paz como vida, ou seja, como gesto concreto no nosso existir. Unidade é sempre maior que egoísmo, é sempre superior a qualquer tipo de conflito. Isso não quer dizer que nós vamos viver a vida toda sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Ao contrário, a paz é possível quando queremos enfrentar de frente com ousadia, coragem, zelo, amor ao Evangelho, a Jesus, a sua igreja e ao que somos e temos, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A paz é possível, irmãos, porque Jesus Cristo venceu a mentalidade do mundo que impedia os seus seguidores daquele tempo e muitas vezes impede os seguidores de hoje de evangelizar e de ser uma voz que ecoa e que traz a graça da liberdade e da paz. Vençamos assim nossos próprios corações fragmentados, porque um dos princípios para se ter paz é saber lidar com os próprios limites e problemas, reconhecer-se pecador, limitado, incoerente, inconsistente e buscar a coerência e a consistência naquele que é o Senhor da nossa vida e que faz de tudo para promover-nos como filhos e filhas de Deus, dando-nos novamente o que perdemos outrora, a dignidade humana. Outro limite que nós precisamos tentar amenizar é achar que sempre o ideal é melhor do que o real, é maior, se impõe. Gente, não há como viver a vida, a realidade, sem a razão, sem a idealidade, sem projetar, sem sonhar, sem desejar. Porém, não podemos cegamente apenas desejar e projetar e esquecer de realizar o que se quer: o bem, a paz, a justiça, o amor e a graça. Precisamos então de conversão. E é desta conversão que na primeira leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro fala àqueles que não eram ainda conhecedores da mensagem de Jesus, não eram seguidores de Jesus. Pediu a eles conversão, que entendessem e acolhessem em seu seio o único Salvador, o único Redentor, única fonte de vida e de salvação e de libertação. Nem sempre promover a paz é uma tarefa fácil. Nós lidamos com tantas atitudes nossas do dia a dia, bondosas, caridosas, generosas, mas sempre nos deparamos com chacotas, insultos, descrenças, falta de credibilidade àquilo que fazemos, e este é um outro problema. É preciso superar o auto-reconhecimento por si só e buscar apenas o conhecimento, ou seja, tornar Cristo conhecido e amável. É a Ele qualquer tipo de glória, é só a Ele qualquer tipo de valor que precisamos ter e dar. Claro que nada impede de sermos elogiados,
e de sermos reconhecidos, mas muitas vezes massagear demais o ego nos prejudica e nos faz sair da realidade. Precisamos encontrar o equilíbrio. Pedro fala exatamente disto e coloca Cristo como sentido desta nossa crença e da nossa fé na segunda leitura que acabamos de ouvir. Vejam, gente, a ideia, o ideal, ilumina a realidade. E a realidade dá sentido à idealidade. Aquilo que nós pensamos, projetamos e vislumbramos. Outra necessidade, então, é superar a ideia de que as partes, ou seja, de que apenas a parte, o eu, o meu, é que é maior ou melhor que o todo, do que o nosso. Isso também é uma fraqueza anti-evangélica, anticristã, depreciativa e incoerente daquele que evangeliza para Jesus. Abramos então, alargando os horizontes da evangelização para crescer na fé e no amor, e que nós sempre possamos promover o bem de todos. Isso não quer dizer que vamos deixar de fazer o que gostamos, o que acreditamos, de curtir o que pensamos. Não. Porém, exige de nós uma saída do egoísmo e de nós mesmos em prol benefício do outro, principalmente os menos favorecidos, os que têm menos poder aquisitivo, os que têm falta de condições básicas para sobreviver. Irmãos e irmãs, unir o que cada parte pode realizar em benefício do todo é essencial. Por isso, entendamos o seguinte e já concluamos a nossa reflexão. A diversidade, ela também pode gerar comunhão. Dizem que os opostos se atraem, e é verdade. Então a diferença causa comunhão também. Cada um tem um pouco a contribuir com a sociedade e não pode se omitir. Não pode deixar de dar o seu valor, o seu sinal no mundo. E o mundo precisa. Vemos tantas inversões de valores, problemas e dificuldades que muitas vezes passam por nossas mãos, não despercebidamente, mas por omissão. O bom pastor é alegre. E a alegria do bom pastor vem deste bem comum e desta paz. No Evangelho de hoje, nós ouvimos Jesus intitulando-se o bom pastor. E ele o faz para revelar a cada um de nós a ternura do coração de Deus. E aproximar o ser humano deste coração. E ajudar o ser humano a notar que sozinho ele não pode chegar até Deus. Não pode salvar-se. Não pode viver e experimentar a caridade, o amor pleno que Deus quer por cada um de nós. Por isso, na incompreensão dos discípulos, Jesus insiste e se intitula não mais apenas como bom pastor, mas também como porta. Qual é o sentido da porta? Para que serve? A porta é o espaço de passagem, de entrada e de saída. Cristo é essa porta, é o espaço na fé, concreto, real, em que nós podemos passar e vislumbrar, ver a possibilidade e a realidade do céu já aqui neste mundo, em nossas casas, no nosso trabalho, no que quer que façamos, no que quer que vivamos. Irmãos e irmãs, é preciso dialogar com o pastor, ouvir a sua voz, escutar atentamente a verdadeira voz do verdadeiro pastor e não se iludir, deixar-se persuadir por aqueles que se fazem pastores e nos impedem de seguir a Jesus de fato. Também é preciso dialogar uns com os outros. A ausência do diálogo é um dos maiores empecilhos
para a promoção da paz, da igualdade social, do bem comum. Você dialoga em casa? Escuta seus filhos? Os filhos, vocês escutam o conselho dos pais? Parece coisa simples, boba, com perdão da expressão, mas é uma realidade singela, simples, que abre espaços para o bem ou para o mal. Por fim, Jesus dialoga com Deus, dialoga conosco e nos mostra como é possível chegar à paz. Ele é a paz. Jesus mesmo é a paz. E dirige-se a nós como Senhor. Reconhecer então que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a porta que nos encaminha para o céu, é, sem dúvida alguma, estarmos abertos à promoção do bem comum e da paz. Entender isso é acolher a dignidade da pessoa humana, é lutar por sua perseverança e persistência e perseverança desta dignidade. O bem comum promove a dignidade querida por Deus e também praticada, deixada como legado a nós por Jesus. A fé, queridos irmãos e irmãs, que nós temos e que nesta igreja, ao estarmos aqui, professamos, buscamos, não é uma fé vã. Ela reflete, ela dialoga, ela escuta, ela se abre, ela pede perdão, ela perdoa, ela ama, deixa-se amar e gera a paz.